Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país. E hoje a gente recebe aqui no nosso podcast a Patrícia Ellen, que é sócia e liderança das operações da América Latina da Systemic, que é uma empresa relacionada diretamente à economia verde, né, Patrícia? É isso mesmo, Dudu. Muito feliz de estar aqui, vendo o fórum acontecer e crescer, vendo o Espírito Santo conectado com essa agenda nacional e internacional que é tão urgente. Eu sou presidente da Systemic, cofundadora da AIA e do Instituto AIA, e ambas as organizações são focadas em promover um novo modelo de desenvolvimento econômico que seja positivo para as pessoas, para as florestas e para os negócios, ou seja, um modelo de desenvolvimento totalmente sustentável, inovador e humano. Então, feliz demais de estar aqui com vocês. Legal. Patrícia, você tem uma larga experiência em desenvolvimento. Você foi secretária de Desenvolvimento de São Paulo, desenvolvimento econômico. Muitas vezes as pessoas acham que a pauta da sustentabilidade está em oposição à pauta do desenvolvimento. Isso é real para você? Como é que você vê isso? O meu trabalho é mostrar que as duas pautas têm que andar juntas, é promover a agenda do E. Eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no estado de São Paulo, também responsável pelo gabinete de crise da Covid-19 e vi, na verdade, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável como uma oportunidade para atrair investimentos para São Paulo. Mesmo no período mais difícil, a gente conseguiu fazer com que São Paulo atraísse mais investimentos do que o histórico e também crescer mais do que a média nacional, o que não era típico para o estado de São Paulo. E muito disso veio dessa agenda de desenvolvimento econômico sustentável. Há recursos internacionais, os países do chamado Norte Global estão priorizando essa agenda e a oportunidade precisa ser trabalhada não somente na agenda nacional, mas principalmente pelos governos locais. E por isso que esse trabalho de ter um fórum como esse no Espírito Santo é tão importante. E aí, falando de Espírito Santo, como é que você de fora vê o Espírito Santo hoje inserido nessa agenda verde, nessa necessidade de transição energética? Como é que você, com um olhar de fora e com um olhar experiente da gestão no governo de São Paulo e agora numa empresa privada, na iniciativa privada, como é que você vê o Espírito Santo? Tanto como iniciativa de governo, tanto quanto oportunidade de negócios. O Espírito Santo tem uma oportunidade grande de ser um exemplo para a agenda de transição energética. O governador Casagrande, tendo hoje a presidência do Consórcio Verde e tendo o estado do Espírito Santo buscando ser referência em várias das agendas de descarbonização, é muito importante que seja também um exemplo na agenda de transição energética, mostrando como é que vai ser o que a gente chama do famoso phase out, né, ou a transição dos combustíveis fósseis, para que a gente utilize esses instrumentos de financiamento com os recursos que vêm dessa área para as novas agendas da economia de baixo carbono. E você vê possibilidade de aplicar esses fundos, principalmente fundos internacionais, trazer esse dinheiro para a gente ver a economia verde se movimentando? Como é que você vê essas possibilidades e agora enquanto iniciativa privada? Sem dúvida, muitas possibilidades de recursos. Eu costumo ouvir dos maiores financiadores de programas de descarbonização no mundo inteiro que o nosso desafio não é ter recursos, mas sim projetos que tenham escala, confiabilidade, governança para serem implementados da forma correta. Então, a gente tem uma oportunidade única pela frente. O que a gente precisa é mostrar para o mundo um Brasil protagonista que alavanca essa agenda. Nós somos a única grande nação que pode, de fato, alcançar as metas de descarbonização antes do prazo. Você acha que isso é possível para o Brasil? Sem dúvida, porque hoje a matriz do mundo inteiro, mais de 60% das emissões vem da indústria, de transportes, do consumo energético. Enquanto no Brasil, mais de 70% vem do desmatamento e de questões relacionadas ao uso do solo. Então, a gente pode, sim, conter desmatamento, criar modelos inovadores de produção alimentar do solo para zerar esse desmatamento o mais rápido possível e utilizar esses recursos da transição energética para financiar as novas áreas dessa economia de baixo carbono, que envolvem biocombustíveis, bioeconomia, serviços tecnológicos voltados à economia verde, entre outras coisas. Mas o Brasil, a gente sabe que é um país que tem uma agricultura muito forte e culturalmente muito forte. Você acha que tem aí também alguma espécie de contraposição entre essa agenda de tentar descarbonizar
cuidando de não desmatar mais e cuidando do uso do solo sem afetar a agenda do agronegócio do país? O discurso do ou do perde-perde é muito ruim para a gente, porque vira de fato um perde-perde, né? Se a gente pensa que é só produzir commodities agrícolas ou só proteger as florestas, nenhuma das duas coisas consegue se sustentar. A gente precisa mostrar para o mundo e principalmente para a sociedade brasileira o valor da floresta em pé e alavancar as tecnologias de um agro tão inovador para a gente ter cadeias de valor de maior valor agregado para o país. Hoje a gente concentrou as nossas exportações da agricultura em poucos produtos, então a gente tem uma balança comercial que pode ter um saldo positivo no curto prazo, mas ela é muito concentrada numa cesta de produtos hoje menos diversa, de menor valor agregado relativo e muito concentrada na exportação para pouquíssimos países. Então, só a gente vai pensar nos últimos 2 anos, a gente aumentou a concentração em 5 produtos, a soja, cana, carne, milho, minério de ferro, e a concentração da exportação na China e na Arábia Saudita, que foram os importadores ali onde a gente cresceu, os nossos maiores acordos comerciais, além de importar cada vez mais produtos como fertilizantes da Rússia, produtos de valor agregado da China. O que a gente precisa mudar? É o E, né? Proteger nossas florestas e agregar valor para o nosso agro. Então, exportar biocombustíveis, exportar baterias ao invés de só exportar o minério na sua forma mais básica, a gente criar e agregar valor nesses commodities que são produzidos, aumentar a diversidade, produzir macaúba, cacau em escala sem precedentes, criar modelos agroflorestais para a produção de SAF, que é o combustível de aviação sustentável. Então pode dar uma lista aqui de inúmeras oportunidades onde a gente agrega mais valor para a economia brasileira e resolve problemas globais de descarbonização. Mas, Patrícia, em 500 anos de Brasil, a gente sempre foi assim. Como é que a gente muda esse modelo a partir de agora e onde é que está a oportunidade de negócio aí? Porque a gente segue esse mesmo modelo, foi lá a cana-de-açúcar, foi o café, foi o ouro vindo do Brasil, sempre grandes culturas, monoculturas, é um produto específico, o Brasil sempre foi usado para isso. E sempre foi assim, não, piorou, né? Porque a nossa complexidade econômica da matriz de exportação hoje é pior do que ela era alguns anos atrás. Exatamente, e a gente fica mais dependente desses produtos únicos. Onde é que está a oportunidade de negócio aí para falar do seu negócio e como é que a gente muda esse modelo que a gente vive há 500 anos? A gente precisa ter coragem de apresentar os projetos e ter o protagonismo na negociação. Eu tenho projetos hoje estratégicos reais com empresas globais que estão concentrando a produção de produtos de valor agregado no Brasil, empresas de alimentos que precisam de cacau, de macaúba, esses exemplos que eu dei, que estão pilotando programas de agrofloresta no Brasil, empresas de biocombustíveis que estão fazendo trabalhos hoje para a produção com palma, com cana, com milho. Mas para que isso aconteça, na escala que a gente precisa, tem que sair do perde-perde para o ganha-ganha. Entender que avançar nas cadeias de valor é a nossa última oportunidade. O que eu acho que mudou? O mundo precisa se descarbonizar. Hoje a gente tem os pacotes de incentivos econômicos mais agressivos da nossa história recente, nos Estados Unidos e na Europa, injetando recursos na economia para acelerar a transição energética. E só que o efeito colateral, se a gente não fizer nada, a gente vai exportar mais commodities básicos. Se a gente entra na mesa de negociação, a gente vai exportar produto de valor agregado. A gente vai mostrar que é possível no Brasil produzir comida e energia, que é possível no Brasil resolver problemas de segurança alimentar, energética e climática. Mas para isso a gente precisa de projetos, precisa de união, precisa sair do perde-perde para o ganha-ganha. E aí eu acho que tem um desafio que também é inerente da nossa cultura, que é trabalhar de forma colaborativa. A gente precisa do setor público, privado e social trabalhando juntos, a academia envolvida. Mas isso não é nada fácil, Patrícia. Em projetos de escala sem precedentes. Mas isso não é nada. Como é que faz isso? Como é que você acha que articula isso? E você esteve numa posição política, não deixou de ser. E a gente precisa de política hoje mais do que nunca, e hoje mais do que nunca a gente tem um racha de política no país. No Brasil, a gente eu vou pegar meu exemplo como secretária, né? E a gente em São Paulo teve os polos de desenvolvimento econômico, mapeando as cadeias de valor. Eu falei que a gente bateu recorde de investimento e de crescimento econômico, então a gente entregou os resultados.
Hoje, com a AIA, o ecossistema, a gente tem 130 empresas membro que estão trabalhando juntas em processos colaborativos. A gente tem ali um trabalho que cresceu muito, que hoje é integrado e parceiro da AIA, que é a Aliança pela Mobilidade Sustentável. A gente tem programas, como eu dei de exemplo, na bioeconomia, voltados à agrofloresta numa escala sem precedentes. A gente tem empresas concorrentes trabalhando juntas em busca de soluções e já são hoje 130 empresas membro que estão com projetos reais. A gente também tem um trabalho hoje voluntário de apoio ao plano de transformação ecológica com o governo federal. Temos programas que apoiam outros programas ministeriais, mas eu acho que aqui, para além desse modelo de colaboração exponencial, sair do perde-perde, a gente também precisa sair da ideologização da pauta climática e de sustentabilidade. Então, ter um evento como esse, falando de negócios, trazendo todo mundo junto, é um governo estadual, mas trazendo um evento nacional, trazer todo mundo para cá, né? Eu sou de São Paulo, tenho uma agenda mais global hoje, estou aqui hoje, vi várias pessoas que têm trabalhado conosco nesse ecossistema. Então, às vezes também, esses desafios grandes, eles precisam começar, a gente precisa reduzir um pouco o tamanho para a gente conseguir realizar alguma coisa concreta e ter projetos reais. Hoje, eu tenho ali meu lado pessimista, que a gente não está andando na velocidade e escala que precisaria. Meu lado otimista é que eu estou vendo muitas organizações mudarem sua postura. As organizações privadas internacionais estão sofrendo muita pressão. Elas têm que mudar. E aí, se a gente não fizer nada, o orçamento delas vai todo se deslocar para o norte global. Se a gente trabalhar e negociar, o projeto fica e o recurso fica no Brasil. É legal porque você citou, a gente já tem projetos reais. Que projetos são esses? Está chegando dinheiro já? Você consegue fazer isso, consegue fazer essa articulação? E esses projetos já têm recursos para funcionar? Esses projetos que eu dei, alguns são confidenciais, né, porque são Claro. com empresas privadas, outros são com governos federal, estadual, municipal, mas os projetos, em geral, todos têm já recurso garantido. Você pegar alguns exemplos que foram anunciados e são públicos. Houve um grande anúncio no Pará para o maior investimento da história em produção de macaúba para fazer produção de combustível de aviação sustentável. Uhum. Então esse é um programa real. Teve um outro anúncio recente que foi feito sobre o etanol para aplicação na produção de combustível para navios, combustível marítimo. São isso 2 exemplos reais de anúncios grandes, de proporções sem precedentes que já estão acontecendo no Brasil, que tem uma mistura de fundos soberanos internacionais, com bancos multilaterais e bancos privados. Então esses são 2 exemplos concretos, aquele outro que eu dei da empresa de alimentos. Então acho que tem anúncios com portes grandes de transformações já acontecendo rapidamente, mas precisamos garantir que a gente fica menos tímido, menos ressabiado, esperando as coisas acontecerem, porque essa janela é curta. O Brasil está recebendo o G20, BRICS, COP30. Isso não vai acontecer de novo. E a gente está num ponto de inflexão global da agenda do Acordo de Paris, da agenda climática. Então a gente tem uma janela de 2 a 3 anos para pivotar para essa nova realidade. Nós podemos ser protagonistas ou seguidores. A gente tem gente qualificada para aproveitar esse momento? As pessoas sabem o que fazer, sabem onde buscar esses financiamentos, sabem como trabalhar esses projetos? Como é que a gente está no Brasil em relação a isso? Eu acho que esse é um desafio real. A gente tem gente qualificada, mas não o suficiente, nem em quantidade, nem em qualidade. Quando a gente lançou a AIA, eu tenho passado muito tempo promovendo programas de lideranças com CEOs, com o próximo nível, o próximo escalão dos CEOs. É muito comum que as pessoas ainda não conheçam a agenda de descarbonização, o que é necessário para, por exemplo, uma organização se certificar, critérios de compliance básicos, o que é Escopo 1, 2 e 3, qual que é o plano de descarbonização de uma empresa. Então, ainda isso me preocupa bastante, que eu diria que o entendimento médio da liderança brasileira com relação a essa agenda ainda é abaixo do que a gente precisaria. Acho que o senso de urgência está mudando, mas o preparo precisa melhorar também. E por onde a gente começa esse preparo e essa qualificação? A primeira coisa que a gente precisa é que essa agenda vire uma agenda dos CEOs. E aí a população como consumidor, como eleitor e como investidor,
precisa cobrar essa mudança dessa pauta nas empresas, nos gestores públicos, e garantir que produtos e serviços passem a ser produtos sustentáveis de baixo carbono. Quando o consumidor exige, a empresa não tem saída. Obriga a empresa a se movimentar, senão a empresa sai do mercado. Exato. A outra coisa são mecanismos de regulação. E aí, junto com os mecanismos de investimento. Mas essas coisas precisam acontecer com muita urgência. O mercado de carbono regulado, os programas de regulação e compliance. Quanto antes a gente implementar esse regramento local, melhor. Porque hoje a gente está sofrendo as consequências de governança e regulação internacional. Como é que você sai do Sustentabilidade Brasil? Como é que você volta para casa depois de participar do evento? Fiquei feliz de ver uma audiência tão qualificada, de ver tanta gente presente. Acho que sai um pouco mais esperançosa com o sentido de urgência. Positivo de novo ter um evento como esse no Espírito Santo. Espero que ano que vem o evento seja ainda maior e que a gente tenha mais lideranças sênior do setor público e do setor privado engajadas nessa pauta e que a gente tenha também ali uma provocação de ter um conjunto de ações concretas para implementar e continuar mensurando nos eventos seguintes. Legal. Patrícia Ellen, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso para você. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo do evento. Legal. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Legal, ótimo. Beleza. Isso? Deu tempo de comer a moqueca, não? Não. Ah, meu Deus.